Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. Você conhece a síndrome do impostor? Essa síndrome é cada vez mais comum. Uma pessoa que sofre da síndrome do impostor tem grande dificuldade para acreditar em si mesma porque, independente do sucesso alcançado e das provas concretas e reais do sucesso, ela sente que é uma fraude. Mesmo quando ela vai bem na carreira, quando ela vai bem no emprego ou nos estudos, a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela duvida das próprias habilidades e competências. Essa síndrome geralmente é desenvolvida em ambientes onde a pressão e o estresse são muito grandes, como por exemplo nos cursos de graduação e pós-graduação, ou em um ambiente de trabalho em que a competição é muito alta. Muitas vezes, quando essas pessoas conseguem algum tipo de sucesso ou algum tipo de reconhecimento, elas imaginam que isso é pura sorte. É sorte e não é fruto do próprio trabalho, do trabalho dela, do esforço, da dedicação, das próprias habilidades que ela tem. Você já se sentiu assim? 70% dos profissionais bem-sucedidos passaram pela síndrome do impostor em alguma fase da vida. Mas por que a gente pode se sentir assim? Uma das razões é que na escola, na faculdade e no trabalho, nós somos constantemente depreciados. Infelizmente, o contrário quase nunca acontece. É raro receber um elogio quando a gente faz um progresso. E muitas vezes a gente também olha para o sucesso como se ele fosse uma linha de chegada. E quando a gente olha para as pessoas bem-sucedidas, a gente não considera o fato de que elas também passaram por muitas dificuldades. A gente se compara com essas pessoas e a gente se sente cada vez mais distante, cada vez mais longe do sucesso. A gente pensa que a gente não nasceu para conseguir. E para completar, cada vez mais a gente vê as vidas perfeitas nas fotos postadas no Facebook e principalmente no Instagram. Você se lembra de quando você era criança? E você também se lembra dos sonhos que você tinha? Se você não se lembra, pense um pouquinho neles. Talvez você quisesse se tornar um médico, um astronauta, um cientista, um professor, um jogador de futebol, um bombeiro, um advogado, um dentista, um mágico, um empreendedor ou qualquer outra coisa. Mas você tinha um sonho. Algum sonho você tinha. E provavelmente você também sonhava em ter uma casa grande, um bom carro, em viajar pelo mundo, em ter uma família para dividir tudo isso. Mas mais importante ainda do que isso, você se lembra quais eram os seus sentimentos quando você pensava na sua vida futura? É bem provável que naquela época você se sentisse extremamente animado com as possibilidades do futuro. Só que, e hoje? Pense em como você se sente agora quando você pensa nessas coisas. Pode ser que, de fato, você tenha sim conquistado vários dos seus sonhos ao longo da sua vida. Pode ser também que você tenha refletido ao longo do seu desenvolvimento e que, por consequência, os seus sonhos tenham mudado completamente. Mas, independentemente do rumo que a vida e os seus sonhos tenham tomado, reconhece a diferença em como você se sentia em relação aos seus sonhos quando você era criança e como você se sente em relação aos seus sonhos hoje, mesmo que os seus sonhos tenham mudado completamente ou não. Pode ser que você ainda se sinta animado e esperançoso quando você pensa nos seus sonhos. Mas se você é como a maior parte das pessoas, você se sente mal quando você pensa nos seus sonhos. Isso porque muitas vezes, quando você se torna adulto, você percebe que os seus sonhos se tornaram muito distantes, bem diferente de quando era na sua infância. E a maneira como você se sente quando você pensa nos seus sonhos é uma indicação do seu nível de confiança em si mesmo. Porque quando você é adulto, você entende que realizar os seus sonhos é uma responsabilidade sua. E se você não acredita em si mesmo, acreditar que você vai realizar os seus sonhos fica muito difícil. Concorda? Se você se sente mal em relação aos seus sonhos, você já deve imaginar que alguma coisa deu errado no meio do caminho, não é? Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. E é só você que vai saber dizer exatamente quais foram as pedras no meio do seu caminho que fizeram com que você perdesse a crença em si mesmo. E apesar disso, existem algumas razões para que isso tenha acontecido. Você pode ser uma pessoa que dá mais atenção para as dificuldades que você não conseguiu superar do que para as adversidades que você enfrentou e venceu. Também pode ter existido na sua vida
uma pessoa, um familiar, um professor e até mesmo um amigo que sempre esteve ali por perto de você, sempre duvidando, cobrando e nunca te valorizando. Ou também, você pode lidar todo dia com milhares de demandas e estímulos externos. Você pode estar todo dia exercendo diversos papéis e você também cria uma lista de tarefas que você nunca consegue terminar. Como as demandas são infinitas, por mais que você se dedique, você sempre fica com a sensação de que você não está fazendo bastante. E aí você passa a questionar a sua própria capacidade de alcançar o que você quer. E apesar de tudo isso, a grande notícia é que você não precisa aprender como acreditar em si mesmo. Você só precisa reaprender, porque você já acreditou em si mesmo. Quando você era criança, acreditar em si mesmo era uma capacidade totalmente natural até o momento em que alguém ou alguma situação ensinou para você o contrário. Você já acreditou em si mesmo. Guarda essa frase. Você já acreditou em si mesmo. Então, como voltar a acreditar em si mesmo? Primeiro, define quem você realmente é. Para voltar a acreditar em si mesmo, é preciso conhecer a si mesmo. E eu sei. Mais uma vez esse papo de autoconhecimento? Sim. Mais uma vez esse papo porque para acreditar em si mesmo, é preciso em primeiro lugar saber quem você é. Mas toma cuidado, eu não digo sobre a pessoa que você pensa que é, porque ela é baseada nas circunstâncias ao seu redor. Você não é o seu emprego, você não é a sua conta bancária, você não é os erros ou os acertos que você cometeu no passado. Você não é o que as pessoas dizem de você. Conhecer a si mesmo exige que você exercite diariamente o autoconhecimento. Exige paciência e autoindulgência, ou seja, a capacidade de se perdoar, já que você não é perfeito e nunca vai ser. O mais importante, como eu disse antes, é você entender que você não é as condições que estão na sua volta. Para descobrir quem você de fato é preciso voltar a pensar em quem você era antes de você aprender com a vida e com as pessoas ao seu redor. Antes que as circunstâncias e as demandas exteriores exercessem tanta pressão sobre você. Não é um exercício que pode ser feito de um dia para o outro. Leva tempo e é um trabalho diário. É um trabalho diário de observação e reflexão. Quando você consegue entender que você não é um rótulo, mas você é uma essência e que a sua essência é livre, sem as amarras que fazem com que você não acredite em si mesmo, você entende que não existe não acreditar em si mesmo. Esse papo, ele é muito mais profundo, talvez você não entenda isso agora, mas com o tempo, com o seu autodesenvolvimento, você começa a entender melhor o que eu tô falando. Take a trip on it. When a girl who can go slow, wind it up all night.